para quem é para você que está em casa. Vai dar início aqui à lição número 9. Lição 9 da revista. A gente já está passando da metade dos nossos estudos aí em 1 João. A gente tem que lembrar foi a aula anterior, que essa aula de hoje, teve aí o Dia das Mães, teve a EBD, ela é muito ligada à aula que o pastor Daniel deu, né? O pastor Daniel deu a aula sobre termos família de Deus. O pastor Daniel lembrou a gente aquela frase que muita gente fala, né? Eu também sou filho de Deus? Não sei se você também é filho de Deus, porque a gente percebeu que é criação de Deus, todos criados por Deus, mas no mundo existem filhos, filhos de Deus, filhos do diabo. O pastor Daniel, lá no início aqui do capítulo 3 de 1 João, e o que a gente viu ali basicamente é que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que amam, aqueles que demonstram é, atributos, características que são feitas, dadas a nós do nosso relacionamento com Deus. E aquele que não tem relacionamento com Deus, ele vive pecando. Então, aquele que só vive pecando, não tem arrependimento, não passa pela cabeça que aquele tipo de coisa é errado, na verdade, aquele ou aquela é filho do diabo e não tem essa separação. Daniel, o pastor Daniel trabalhou com a gente aqui o grande benefício tem, a grande misericórdia de Deus de nós, parte da família de Deus, né? Por meio do sangue de Jesus, nós adotados e fazemos hoje uma família que não fazia parte, ainda não fazem parte, e a nossa missão como igreja é fazer essa família aumentar. Então, a aula de hoje, ela é uma sequência desse assunto, termos famílias de Deus, que haver essa separação. Então, já deixa a sua Bíblia aberta aí em 1 João, capítulo 3, a partir do 11. A gente vai ler, e antes de ler, a gente vai orar para começar a aula, mas hoje eu quero te convidar a deixar a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai passear bastante aqui por ela, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, porque abordou aqui muitos assuntos aqui que são muito importantes. Então, se você é um crente, eu também, em algum momento da vida você pensou assim, será que eu sou salvo? É, será que Jesus me transformou? E é uma pergunta que às vezes é muito difícil para a gente, mas é legítima. Eu acredito que em algum momento da vida se fez essa pergunta. E hoje aqui a gente vai ver algumas, perceber e descobrir se de fato a gente é salvo, se a gente foi transformado por Jesus ou não. Não já adianto logo do início aqui, né, que não é vacilo na fé, não é que você está fraquejando, mas é uma pergunta que a gente deve se fazer, né, que a gente deve examinar a nossa conduta, a nossa vida e ver se isso é compatível com Jesus em si. Isso é tão importante que não só João, mas Paulo, o próprio Lucas, lá em Atos, vários autores do Novo Testamento que a gente crê que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, deram para a gente ferramentas de ver se realmente está com a vida transformada ou não. Então, se você que está em casa, ou a gente que está aqui, a gente se fez essa pergunta, na verdade é uma pergunta muito genuína. Você está preocupado ou preocupada a agradar a Deus. Então, vamos orar para que Ele nos direcione aqui na aula de hoje. Senhor, hoje a gente vai aprender contigo o que é da nossa vida, o que é que a gente faça na prática, no dia a dia. E a gente ora que o Senhor me ajude aqui a ser teu instrumento, e a pregar a tua palavra, falar somente o que ela está falando aqui, aquilo que for do meu pensamento, da minha opinião particular e que pode acabar prejudicando ou atrapalhando os meus irmãos aqui, que eu não fale, Senhor. Fale aquilo que o Senhor preparou para a gente aprender aqui e que o Senhor fale só com os meus, fale comigo aqui, porque o João está ensinando. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Vamos lá, 1 João, capítulo 3, versículo 11. Ele diz assim, João: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa, e nos amemos uns aos outros, não como Caim,
que era do maligno, e matou seu irmão. Por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Aqui João, ele repetiu já algo que ele falou. Ele já começou outros capítulos anteriores falando assim, olha, isso aqui que eu estou falando é uma mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Eu lembro que na aula que eu dei, eu comentei que tinham duas formas de a gente ver isso. Esse desde o princípio. Ou era desde o princípio da conversão, ou seja, eu ouvi essa mensagem do Evangelho desde o princípio, eu ouvi o Evangelho desde do primeiro pregador que me apresentou a Jesus. Tem essa forma de interpretar. E tem a forma que eu gosto mais de interpretar, que é desde o princípio do Gênesis. Desde lá do princípio, a gente já sabe algumas coisas, e essa aqui, que ele fala assim, ó, que a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos os outros, ou seja, na minha interpretação aqui, desde o Gênesis, Deus está mostrando para a gente que a nossa função aqui na Terra, como Ele fez desde a criação do mundo, é que a gente ame. E assim, ele lembra aqui, na primeira aula a gente viu, que 1 João capítulo 1, ele faz vários paralelos, né, a Deus, Jesus ser Deus, Jesus ser o Verbo, Deus ser luz, todos esses paralelos. E 1 João, claro, quando ele está falando que no princípio é o Verbo, como João, Evangelho de João, eles estão fazendo uma referência, a Gênesis, né? E lá no início, não tinha nada, a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, houve luz, e pela palavra foram criadas as coisas, e Jesus é essa palavra, Jesus é esse verbo. Essa relação que João fez, tanto 1 João, são relações diretas. A gente fala assim, não é tão direto, não é tão expresso. É como se ele estivesse dando uma dica e tá lá. Ah, uma coisa que eu tenho que fazer um parênteses. Tá meio assim, meio puro, não, né? O botão ali ficou ruim e eu não descobri qual o disjuntor que liga. Dei todos os disjuntores, eu sei que tem um que liga e eu não achei. Por isso que tá meia sombra assim, tá? Só para explicar para vocês. Mas aqui é a primeira vez que João, nas cartas dele, faz uma referência direta, ou seja, ele está falando do Antigo Testamento diretamente de Caim. Então, te convido a abrir lá em Gênesis. Vamos para Gênesis, capítulo 4. Relembrar essa história que é muito conhecida, mas a gente sempre tem que relembrar, porque se você está fazendo leitura anual, já passou de Gênesis, você já viu que Gênesis é onde está a explicação de tudo. É o início de tudo, é o início da criação, é o início do plano redentor de Jesus. Então, Gênesis é um dos livros mais importantes. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 4, só para a gente relembrar a história de Caim e Abel. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz a Caim, disse, alcancei do Senhor um filho homem. Ou seja, Caim era o primogênito, era o mais velho. Tornou ela a dar à luz a outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, ou das primícias, né? E o Senhor acolheu bem Abel e a sua oferta, mas não acolheu Caim e a sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso, ficou irado e ficou com semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te irastes? Por que estás com esse semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o seu semblante, ou seja, guarda essa ira. Se você tratar essa ira como deve ser tratada, o seu semblante que está triste, está caído, você está furioso, isso vai mudar. Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Enquanto estavam no campo, Caim se levantou, seu irmão Abel, e o matou. Então aqui é logo depois da queda do homem, logo depois que Adão e Eva comem do fruto e o pecado entra no mundo, né? A serpente ali, Satanás, consegue alcançar o seu objetivo, que era tirar o homem do relacionamento com Deus. A gente vê que logo depois da queda do homem, Deus, por toda a sua misericórdia, ele veste a mulher que estavam nus ali, com vergonha. Então Deus, desde o início, já mostra a misericórdia. E a gente vê aqui, nessa história de Caim e Abel, que mesmo o relacionamento do homem
Deus tendo ficado completamente destruído por culpa da gente, por culpa do homem, Deus ainda em sua misericórdia, antes mesmo de enviar o seu Filho Jesus, ele continuou tendo um relacionamento de alguma forma. Ele não deixou os homens sozinhos, porque ele conversava ainda com Caim e com Abel. O mais interessante ali de Gênesis 4, que a gente não vê Abel dialogando com Deus. É isso que é engraçado, né? O cara que mais tem diálogo ali com Deus no capítulo 4 é o cara que se dedicou ao Caim, que era, na verdade, o filho maligno. Tem muitas, e aqui a gente não, como a gente não está estudando o Antigo Testamento, a gente não está estudando Gênesis, vou falar bem rápido, tá? Tem várias tentativas de explicação por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou de Caim. Várias. Tem umas que dizem que a oferta de Abel era uma oferta de sangue, né? Ele matou os animais, ele deu as primícias, e enquanto isso, como o Caim era agricultor, ele estava dando meras verduras ali e não foram as melhores. Tem essa explicação. Tem outra explicação que Deus simplesmente, através da sua soberania, ele escolheu se agradar de um e não se agradar de outro. Tem uma possibilidade. Tem algumas explicações e nenhuma vai nos explicar muita coisa, porque no final das contas, o único que vai saber de verdade disso é o Senhor nosso Deus, porque que ele se agradou de Abel e não se agradou de Caim, por mais que a teologia tente aí alguma explicação. Mas o que isso tem a ver com a gente aqui? A gente está em 1 João capítulo 3, versículo 11. Ele diz que desde o início a mensagem que a gente recebeu é essa, que a gente ame uns aos outros. E ele aqui explica o porquê que tanta teologia tenta explicar, né? Será que o sacrifício de Abel foi aceito porque era sangue, porque eram as primícias, e o de Caim não foi porque ele era um agricultor, ele estava levando verdura, que nem era a primeira colheita? Fica para a gente aqui, eu acho interessante que às vezes a teologia tenta escrever tanto livros, correr atrás de várias explicações. A explicação está aqui no versículo 12 de uma forma muito direta. Caim era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então João fala aqui para a gente que desde lá do princípio, Deus já tinha estabelecido, a gente estudou isso aqui nas primeiras aulas, né? A separação entre luz e trevas, e Deus viu que essa separação era boa, ou seja, não tem como estar no mesmo lugar, trevas e luz, porque Deus é luz, e onde Deus habita, onde Deus está, não há trevas. E é um dos conceitos mais fundamentais para a gente, que é cristão, ter absoluta certeza que um cristão verdadeiro, que é a habitação do Espírito Santo, não tem como sofrer possessão demoníaca, não tem como o diabo entrar na sua cabeça, porque nós somos a habitação do Espírito Santo, e aonde há luz, não há trevas. E aqui João explica que as obras de Abel eram boas, eram justas, e as obras de Caim não eram. Ele já tinha sido ali mordido pela enganação, pelo engano da serpente, né? Através depois da queda do homem, e as obras dele eram ruins. Então Deus não se agradou porque Abel, ou também não vou bater essa tecla, né? Eu ia falar sobre as primícias e tudo mais, mas vou colocar assim: Deus não se agradou pela forma que Abel fez a sua oferta, mas sim porque as obras dele já eram justas. Ele era um cara justo, era um cara que tentava viver uma vida como nós também temos que tentar viver uma vida cristã verdadeira, uma vida de amor ao próximo. Vamos para o versículo 13. 1 João 3,13. Meus irmãos, não vos admireis, vos odeia. Aqui é aquele ponto que Jesus já tinha ensinado para João, está replicando aqui, é que se o mundo odiou a Jesus, se o mundo perseguiu a Jesus, o mundo também vai nos odiar e o mundo também vai nos perseguir. E o motivo disso é justamente igual o de Caim. Por quê? As obras de Caim, as obras do mundo, e aqui a gente tem que lembrar da aula do Pedro aqui, né? O Pedro, na aula dele, ele explicou bem que várias vezes na Bíblia aparece a palavra mundo, vários significados diferentes. Aqui o mundo que a gente está falando não é o planeta Terra, não, a gente está falando do mundo das pessoas que não creem em Jesus como Salvador, tá? Esse é o mundo. Então, as obras de Caim eram mais e as obras do mundo são mais. E é por isso que ele matou, Caim matou Abel, e é por isso que o mundo nos odeia, porque as nossas obras, não pela nossa força, não pelo nosso intelecto, não porque nós somos um grupo de pessoas muito boas, altruístas, estamos aqui
visando o bem comum e a paz, não por isso, mas porque Jesus morreu por nós e através de Jesus nós somos justiça para o mundo. Refletimos justiça para o mundo porque Jesus Cristo fez isso por nós. É por meio dele. E o mundo vê a justiça de forma que é estranha. Em vez do mundo ver a justiça e ficar saciado, ver a justiça acontecendo através de Jesus nas nossas vidas e pensar assim, caramba, que legal, a paz de Deus está vindo, a justiça de Deus está vindo, não. Se rebela. O mundo odeia isso, como o mundo odiou Jesus quando Jesus esteve aqui na terra, ele também vai nos odiar, e é por isso que na minha versão diz aqui, não vos admireis, mas na sua versão pode estar, não se maravilhem, não se espantem. A igreja, e a gente precisa lembrar, João não estava escrevendo para não crente, e isso vai ser muito importante para a gente aqui daqui a pouco. João não estava querendo evangelizar ninguém com isso aqui. João estava escrevendo para uma igreja. João estava escrevendo para cristãos. Então, podiam ter algumas pessoas lá espantadas, ou achando esquisito, ou admiradas, como está aqui no meu, que o mundo estava odiando eles naquele momento, e na verdade eles não tinham entendido que é de fato isso que vai acontecer, o mundo vai nos odiar. Versículo 14. Versículo 14, tem uma galera que chegou um pouco depois hoje, eu iniciei a aula falando assim, eu acredito que todo cristão, em algum momento da vida, se fez essa pergunta, será que eu sou salvo? Será que Jesus me converteu mesmo? Será que eu sou nova criatura? Será que isso de fato aconteceu? Eu conversei rapidamente falando que às vezes a gente pode pensar que isso é uma falta de fé, a gente está fraquejando, mas na verdade é uma pergunta genuína e que a gente deve se fazer, a gente deve se examinar. Toda vez que a gente vai fazer a ceia do Senhor, Paulo nos convida a gente a examinar a nós mesmos e tomarmos da ceia. Então, o autoexame para você ver como está a sua vida, como está a sua conduta, se você está vivendo uma vida que agrada a Deus ou não, é algo legítimo. E se você se pergunta isso, é porque você está percebendo que talvez tenha algo na sua vida que você tem que mexer, tem que mudar, tem que rever. E eu falei também que isso é tão importante, devia ser tão comum, que o autor da Bíblia, que a gente crê que é o Espírito Santo de Deus, através dos autores que ele inspirou, ele falou para Paulo, ele falou para Lucas, ele falou para João, algumas dicas que a gente pode ter para entender se de fato a gente é nova criatura ou não, se de fato a gente vive uma vida que agrada a Deus ou não. E aqui no versículo 14 a gente começa a entender isso. Ele diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, entende, se Jesus Cristo transformou a nossa carne morta, a nossa carne que já devia estar condenada à segunda morte, para a vida, porque amamos os irmãos. Olha de novo o amor aí. Quem não ama permanece na morte. E a gente lembra aqui, algumas aulas atrás, que, olha, algumas palavras específicas, João é o apóstolo do amor. E a gente viu que ele não é o apóstolo do amor porque ele era um cara gente boa, um cara legal. Ele foi transformado por Jesus, porque ele era um cara complicado. Ele e o irmão dele eram caras complicados, né? Eles tinham uma visão complicada, tanto daqueles que não queriam ouvir a Jesus, eles perguntavam se Jesus queria que eles orassem para que descesse fogo do céu. Eles são aqueles que em determinado momento chegaram assim, ó Jesus, a gente sabe que seu reino vai ser eterno. Senhor, o Rei dos Reis. Tem como eu e meu irmão a gente sentar cada um à sua direita, à sua esquerda? Tem como a gente ter um destaque no reino? Ou seja, ele, João, que é o apóstolo do amor, ele foi um cara que foi trabalhado por Jesus, ele foi transformado por Jesus. E é por isso tanto que algumas vezes ele bate tanto na tecla do amor e também às vezes ele é um pouco duro. A gente lembra algumas aulas atrás, foi como eu comecei essa parte da aula, ele fala que todo aquele que diz que ama o seu irmão, mas não ama, na verdade é um mentiroso. Aquele que diz amar, mas os atos, as práticas são contrárias, ele é um mentiroso. E aqui ele usa outra palavra, e aí a gente vai ter que recorrer a Jesus também para entender. Versículo 15, ele diz assim, todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, é assassino. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. É duro, né? Mas você pode pensar, caramba, abre comigo aí, Sermão do Monte, Mateus 5. Mateus 5, com quem que João aprendeu isso? Mateus 5, a partir do 20. Mateus, capítulo 5, a partir do 20. Diz assim, Jesus, ouvistes, foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar
estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato, tolo, de idiota, será réu diante do tribunal. Quem o chamar de tolo será réu no fogo do inferno. Percebe que João até deu uma acalmada, né? Porque ele só falou da parte do julgamento, odiar o seu irmão assassino. E Jesus fala uma coisa aqui que eu acho que todo mundo deveria tremer, né, na verdade, porque eu, porém, vos digo, versículo 22, todo aquele que se irá contra o seu irmão será passível de julgamento, ou seja, aquele que se irá contra o seu irmão vai ser julgado. Está certo ou não pode? Ele vai ser julgado. Agora, quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Isso aqui não faz você repensar as coisas, não faz você tremer. Você já chamou algum irmão de tolo? Já chamou algum idiota de tolo? Tolo é a parte mais bonitinha, né? Você já chamou algum irmão seu de idiota? Imbecil? As traduções, então, de Jesus, não é João, não é João, não é Paulo, não é um profeta. Jesus fala, a réu, fogo do inferno. Então, é algo que a gente tem que refletir. Mas, voltando para a nossa aula aqui, é daqui que João diz que todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Porque Jesus vem mostrar para os fariseus que o cumprimento da lei não era só um cumprimento daqui para fora, né? Que o fariseu era especialista nisso. Quem olhava o fariseu na rua, via ele orando em voz alta, via o fariseu dando dinheiro, via o fariseu sendo literalmente o cara. Era o cara mais santo da época. Mas Jesus vem mostrar que interior é necessário, a gente precisa fazer sim boas obras, a gente precisa ajudar, a gente vai ver isso aqui melhor. Só que o que de fato agrada a Deus ou desagrada a Deus é o que está dentro do seu coração. Jesus ensina que quando você for ajudar alguém, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez. Ou a esquerda fez, a direita sempre. Mas que isso não seja público para você se promover, mas que seja algo que você esteja promovendo o reino de Deus. Paulo ensina a gente também, ver se é Efésios. Abre Enoque, por favor. Eu acho que é Efésios 4, para a gente entender melhor isso. 4:26, né? Paulo, na minha versão, vai estar um pouco diferente. Vai estar assim: quando sentires raiva, na sua pode ser assim: irai-vos, mas não pequeis. Aquele versículo. Na minha vai estar assim: ó, quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. O que a gente aprende com isso aqui? A gente corre um risco aqui de interpretar isso de uma forma assim: olha, eu, a partir de hoje, lendo isso, que eu não posso odiar, que eu não posso mirar, ou que eu posso até mirar, mas que essa ira seja controlada, eu vou virar um monge. Vou morro separado, vou subir um monte, vou ter mais relacionamento, vou tentar viver uma vida como um monge tibetano, sem ter nenhum zen, um cara de paz e amor, meditação, se for oriental, penso, alguma coisa assim, só que, cara, não é isso. A gente tem que aprender a entender que nós fomos e somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu vou só falar para vocês anotarem na mente aí, caderno, ou você que está em casa aí rever depois. Deus é um Deus que é santo, é justo, e é um Deus que, por ser santo, quando há algo errado, quando há o pecado, ele se ira. A gente vê isso lá em Salmos 5, a gente vê isso lá em João 3,36. Deus se ira. Então, nós nos iramos por sermos imagem e semelhança de Deus. A alegria, a ira, o amor, são atributos que Deus compartilhou conosco quando Ele nos criou. Então, o convite bíblico, tanto de Paulo lá em Efésios, quanto de João aqui e de Jesus, não é assim: você vai viver uma vida sem se irritar. Você vai ser um crente que não vai se irar nunca, você vai ser um crente que vai ser paz e amor, uma bomba vai explodir do seu lado e você vai dar obrigado, Senhor, glória a Deus, e não vai se irritar em nenhum momento. Eu vou aprofundar um pouco mais. Como não a gente se irá diante de um abuso sexual? Como a gente não se irá diante de uma injustiça, a morte de um inocente? Ou seja, nós vamos nos irar. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Não é algo que não fez parte da criação. Deus nos criou dessa forma. Nós vamos nos irar.
Só que o grande problema é, Deus quando se ira por ser santo e não compactuar com o pecado, ele também é totalmente justo. Ou seja, a ira de Deus necessariamente vai produzir justiça. A nossa ira não. A nossa ira pode ser uma ira que vai produzir uma injustiça sem tamanho. Eu posso aqui me irritar com um de vocês e falar palavras aqui absurdas e estragar um relacionamento, estragar uma vida. As palavras que tem gente aí que acredita que a palavra tem poder porque a palavra pode mudar, meu irmão, biblicamente a palavra por si só não tem poder. O poder que a tua palavra tem, que a tua língua tem, é de uma palavra mal colocada, um xingamento, alguma coisa, você destruir a vida do seu irmão, destruir um relacionamento. Não quer dizer que a sua palavra vai ter o poder sozinha de transformar nada, que é daí que vem aquela ideia que já devem ter ouvido, é a sua oração move a mão de Deus, né? Isso é bonito demais, né? É até poético, só que a nossa oração não move a mão de Deus. A mão de Deus move a nossa oração, move a nossa vida, a soberania de Deus. Quem nós somos para pegar a mão de Deus com a nossa oração e falar, Deus, não é por aqui, é para cá. Deus é soberano. Nós temos que ter a consciência que quem move a nossa vida, a nossa oração, a nossa consciência é essa mão de Deus. E que é nessa dependência de Deus que nós temos que entender que nós até podemos nos irar, mas como Paulo ensina, não deixe que essa ira dure muito. Controle essa ira, não deixe que essa ira dê lugar ao diabo. Controla essa ira porque o dia da vingança, diz a Bíblia, é do Senhor. O dia do juízo é do Senhor, não é nosso. Você pode se irar, vai ser genuíno dependendo da situação, mas que essa ira seja dominada, controlada. Assim como Deus falou, como a gente falou aqui, Gênesis explica praticamente tudo. Lá no Gênesis, no capítulo 4, Deus fala para Caim, fala assim, Caim, por que teu semblante está assim? Controla isso aí, porque o pecado jaz à porta, e ele quer te dominar, ele quer te pegar, ele quer te destruir, mas cabe a você dominar. Tiago também ensina a gente isso na carta que a gente estudou. Se a gente resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Então, cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio e pelo poder dado pelo Espírito Santo, resistir ao diabo, dominar a ira e não fazer com que isso se torne injustiça. Vamos seguir. No versículo 16, João vai dar mais uma dica para a gente de como a gente pode entender se a gente é salvo ou não, se a gente tem a vida transformada ou não. Ele diz assim, nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aqui, a gente recorda e reforça mais uma vez aquilo que a gente tem falado aqui vários domingos, né? O amor de Deus, o amor bíblico, a gente sai da parte básica do amor. E qual é a parte básica do amor? O amor é uma poesia bem feita. O amor a Deus é eu cantar aqui, ou escrever uma letra muito bonita de uma letra, convidar a igreja a cantar. O amor é quando está chegando aí o dia dos namorados, você vai com a sua namorada, seu namorado, marido, esposa, e faz uma declaração, compra rosa. Isso também faz parte da característica do amor. Isso também faz parte do amor. Só que o amor de Jesus, nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós. A gente vê e tem visto, e temos repetido isso aqui todos os domingos, que o amor bíblico não é só você chegar para o seu irmão, na hora que o pastor fala assim, aqui na igreja não tem muito isso, mas tem algumas igrejas que falam assim, olhe para o seu irmão que está do lado e fale que você ama ele, não tem isso? Não é essa hora que você ama o seu irmão. A hora que você ama o seu irmão é quando ele pisa no teu calo, você domina a sua ira e você perdoa ele. É aí que você está amando o seu irmão. A gente vai ver um pouco mais aqui, eu vou até só pontuar essa parte aqui. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso conhecemos o amor. Aí uma pergunta que eu me fiz, que você pode se fazer é, será que eu tenho um amor tão grande assim pelos meus irmãos, por vocês é tão grande, que eu daria minha vida por vocês? Vocês fariam isso por um irmão? Aí você pode pensar, pô, será que o João está ensinando aqui quando tiver uma operação no palete, nos prazeres, na fala comendo, eu vejo que alguém vai tomar um tiro, eu me jogo na frente? Pode ser, não sei se Deus vai te cobrar isso. Não tem como eu definir isso, porque é o do teu relacionamento com Deus. Mas João, sendo misericordioso conosco, ele explicou melhor o que ele está dizendo aqui. Então vamos para o próximo versículo. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Ou seja,
João diz que aquele que ama tem que imitar a Cristo que deu a sua vida por nós, então devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E ele sabe que nem sempre vai chegar uma situação extrema para todos nós, e a gente teria que, de fato, literalmente dar a nossa vida, né, em prol da outra pessoa. Mas ele explica para a gente, olha, não precisa botar o sarrafo muito lá em cima, não. Se você é alguém que tem bens, você pode ajudar e está vendo alguém passando necessidade, você não ajuda, se você fecha seu coração, tem alguma coisa errada. O amor não está aí. Como que o amor pode permanecer em alguém que vê o necessitado, tem condições, e o que a gente mais vê é quem não tem condições ajudando quem não tem condições. É o que a gente mais vê, né, no nosso dia a dia. Então, o que João está explicando aqui também não é assim, é só nessa situação? Claro que não. João aqui estava escrevendo para uma igreja lá. E é bem possível que naquela igreja, como era no primeiro século, existissem muitas pessoas carentes, com necessidade. Existiam aqueles que Deus designava com dinheiro, com grana para manter ali aquelas igrejas funcionando, né, através de ofertas, mas com certeza era alguma situação muito comum e que João estava percebendo que aqueles que tinham grana não estavam ajudando aqueles que não tinham, e que isso, na verdade, você dar essa ajuda, dar essa oferta, ajudar financeiramente, por exemplo aqui, é como se você estivesse dando a vida por aquela pessoa. João explica isso para a gente. Vamos seguir. Versículo 18. Filhinhos, ele imita muito o que Jesus falava, né? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Então, mais uma vez, João deixando claro para a gente aqui que o amor não é só a palavra, o amor não é só a parte do coração e da parte da paixão, né? Termos apaixonados por alguém ou por algo, mas o amor, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e verdade. O amor bíblico é aquele que age, é aquele que em verdade, verdadeiramente age, pratica. Versículo 19, mais uma vez, João falando para a gente como pode descobrir se a nossa vida é transformada por Jesus ou não. Nisto conhecemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração e ele conhece todas as coisas. Vou dar uma dica para vocês aqui, quando estiverem lendo o Antigo Testamento, ou qualquer judeu escrevendo, como é o caso de João, quando é falado de coração, na verdade está falando da mente, né? Não está falando do coração, sentimento, né? Como a nossa mente é muito ocidental, né? A gente é muito influenciado pela cultura grega e por tudo mais que formou a gente até chegar aqui, por mais que a gente nem saiba, a gente tem a tendência de associar coração a sentimento. E, na verdade, aqui, para o judeu do primeiro século ali, tem a ver com a mente. Quando fala coração, na verdade, está falando da sua mente, a forma que você percebe. E ele diz aqui algo, vou ler de novo para a gente conversar. Ele diz assim, pois se o coração nos condena, se a sua mente, você mesmo está fazendo algo que está sendo condenável a você mesmo, Deus é maior que o nosso coração, que a nossa mente, e Ele conhece todas as coisas. Tem duas formas de interpretar isso aqui, tá? Tem uma que é mais bonitinha, que é mais fofinha, e tem uma que faz a gente refletir mais. A que é mais fofa e que é mais bonitinha diz assim, se o teu coração está te condenando, é porque você tem alguma culpa aí, e o cristão não deve ser movido pela culpa. Então, Deus que conhece seu coração, sabe que seu coração não é tão mal assim, que essa culpa já foi expurgada, já foi tirada pelo sangue de Jesus. Então, Deus que sabe todas as coisas, sabe que teu coração não é tão mal assim. Então, essa é uma interpretação mais fofa. Mas não é a que eu acredito que boa parte dos comentaristas também não. O que a gente crê é o seguinte, eu creio, e esses comentaristas, é que se a tua mente, teu coração, que já é tão ruim, está te condenando, meu irmão, imagina Deus que é todo santo, justo e perfeito, e que sabe todas as coisas, e te conhece mais do que você mesmo. Às vezes você pode se enganar, achando que você é uma pessoa boa, e Deus sabe que a gente não é bom. Deus sabe que se há algo dentro de nós bom, é por meio da misericórdia dele, por meio do Espírito Santo de Deus que atua em nós. Então, esse versículo aqui é uma forma de, se você está atuando de alguma forma, que assim, o contexto aqui é de amor ao próximo, né? Então, você tratou alguém de alguma forma, ou você respondeu, ou você não respondeu também, né? Que tem uma galera que não responde, e isso está te condenando, te fazendo repensar, então
tem alguma coisa aí. Se você está sendo condenado pela sua própria razão, pelo seu próprio coração, imagina por Deus. Versículo 21. Amados, coração, se a sua mente não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Eu nunca gostei, né? Mas tem uma galera que é dessa onda de 10 passos para você se tornar rico. 3 passos para a sua vida espiritual bombar. Eu não gosto disso, não. Eu acho que o relacionamento com Deus e as coisas com Deus, e até mesmo na vida, não ficam limitadas a passos, né? Você pode, sei lá, ser um cara extremamente inteligente, escrever 10 passos mais detalhados que você conseguir, e vai surgir uma 11ª, ou um 11º passo que você não previu e vai bagunçar tudo. Mas aqui, João traz para a gente a seguinte promessa. Amados, se o coração não nos condena, ou seja, se a tua mente, você está tranquilo, você deita a cabeça no travesseiro, coração em paz, zerado, a tua mente não te condena em nada que você fez. Temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vida. Você pode pensar assim, caramba, é meio perigoso isso, né? Vai dar um cheque em branco para um ser humano. Só que se a gente lê com cuidado, não é tão... Primeiro, você tem que estar bem com a tua cabeça. A tua cabeça deve estar falando assim, ó, Marlúcia, Rita, hoje você não errou em nada. Zero, tá zerado. Não tem nada que você possa pensar e que vai te condenar. Tá zerado. Aí você tem que... Caramba, Deus, hoje não zerei nada. E guardar os mandamentos e fazer o que é agradável a Deus. Qual a lógica disso aqui? O cara que está com o coração em paz, agrada a Deus e obedece os mandamentos de Deus, ele nunca vai pedir para Deus algo que vai machucar alguém, que vai odiar alguém, que vai fazer alguma coisa ruim para o mundo. Aquele que está seguindo isso aqui, ele está com um relacionamento com Deus tão legal que a vontade dele vai ser, ou vai se alcançar, ele vai conseguir enxergar qual é a vontade de Deus. Aqui o grande lance, e eu vou repetir, não é a nossa oração mover a mão de Deus, mas aqui a gente vai estar estaremos vivendo uma vida tanta intimidade com o Espírito Santo de Deus e com tanta intimidade com Deus, que a gente vai conseguir pedir aquilo que Ele quer para a nossa vida, a gente vai conseguir enxergar qual a vontade dEle. Isso aqui não é fácil. E é por isso que Jesus ensina para a gente que muita coisa a gente pede e a gente não recebe porque a gente pede mal. Pede errado. O que é pedir errado? É pedir, vamos lá, Eduardo, você está sendo muito simplista, eu vou dificultar aqui de propósito, tá? Para a gente refletir. Estou orando por uma cura de alguma doença que está afligindo a minha vida, a vida de alguém que eu amo, e essa doença não cura. E aí, eu estou errado? O que está acontecendo? Qual o diagnóstico? Desde o princípio, existe um negócio chamado soberania de Deus. Desde o princípio, existem os mistérios de Deus. Vou falar um negócio polêmico aqui. Mistério não é quando alguém chega para você e fala um negócio que não entendeu nada. Uma coisa que é maluca, falar em língua, não é mistério. Não é dar exemplos aqui não para não causar polêmica, que não é o intuito. Mas mistério de Deus é quando a gente não consegue, e a gente não vai conseguir alcançar a mente de Deus. A gente não vai conseguir entender por que inocente morre, por que as coisas ruins acontecem, por que um Deus que é todo santo, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, permite que coisas ruins aconteçam. Não vai conseguir explicar isso em palavras. Muitos teólogos, durante milhares de anos, tentam explicar isso. Tem várias teorias, apologetas, que escrevem sobre o problema do mal, tentam explicar, só que a gente não consegue entender porque Deus é soberano. Então, existem situações, como biblicamente a gente já viu, que Deus permite que o ruim ou o mal aconteça para que o bem se sobressaia, para que a graça dele se sobressaia. E tudo isso que está de ruim aqui no mundo acontecendo, a gente não pode se esquecer do Gênesis, que é problema nosso. A gente que criou esse negócio. Deus criou um ambiente totalmente perfeito e a gente só tinha uma missão, não comer de um fruto. E a gente não conseguiu cumprir essa missão e a gente está vendo... Pô, é só você ligar a TV. Hoje em dia, nem todo mundo mais tem o hábito de ligar a TV, ficar vendo TV, mas, cara, você abre qualquer coisa, rede social, TV, celular, o grupo de WhatsApp, é só desgraça, cara. E há muitos anos isso.
E isso é por conta que a gente fez lá através do Adão. E por conta disso, muitas coisas acontecem e a gente consegue entender e compreender. Se a gente conseguisse compreender a mente de Deus, Deus não seria o Deus que a gente crê. Seria o Deus tão grande, não seria o Deus que nos criou e que tem o domínio sobre tudo. No dia que um ser humano conseguir explicar a mente de Deus, a gente tem que repensar a nossa fé. Porque um ser humano limitado, falho, pecador, explicar um Deus que é tão grandioso, tem algum problema com esse Deus. Então, eu não estou tentando aqui ser um cara simples, dizer assim, tudo que você pedir e você acreditar que está fazendo certinho, como o João está falando aqui, você vai receber, e se você não receber, tem alguma coisa errada com você. Eu não sei. Deus é soberano e Ele faz as coisas como lhe agradam. E para a gente finalizar, versículo 23. No 22, ele fala que tem os mandamentos para a gente obedecer, para a gente seguir. E quais são esses mandamentos? Versículo 23. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, aqui João bota Filho Jesus Cristo. Sabe que o nome de Jesus era Jesus, né? Cristo é o Messias e Filho, ele bota Jesus como Filho de Deus. Então, que creiamos no nome do Senhor Deus, Jesus, o Messias. E amemos uns aos outros assim como ele nos ordenou. É que ele nem bota mais como ele nos amou, né? Como ele nos ordenou. Você é cristão e pensa, eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Não sou obrigado a nada, não. É obrigado a amar. Tem discussão. Você é cristão, é a ordem de Jesus. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, como que a gente pode entender se a gente realmente foi transformado, se realmente Jesus nos salvou, nós somos salvos, nós somos boas criaturas? Versículo 14, vou recordar aqui só para a gente ir lendo e a gente guardar isso no coração. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Versículo 19. Nisso conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. O que é nisso? Quem, pois, tiver bens no mundo, vendo seu irmão passar necessidade, fechar-lhe o coração, com o amor de Deus pode permanecer nele. Como que o amor de Deus pode permanecer? Ou seja, amando os nossos irmãos, ajudando os nossos irmãos. E por fim, quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisso conhecemos que ele permanece em vós. Nós, pelo Espírito Santo que nos tem dado. Ou seja, se você é alguém que tem um ódio dentro do seu coração, você odeia o seu irmão, e aqui João ainda não abordou os inimigos, tá? Depois ele vai abordar os inimigos como Jesus fez também. Se tem ódio no seu coração, se você não consegue liberar perdão, tem um troço resolvido dentro de você, cara, repensa a tua vida. Tem alguma coisa que não está batendo com a vida cristã. Tem alguma coisa que é incompatível com aquilo que a gente falou no início, tanto do estudo da revista, quanto hoje. Deus fez a separação entre luz e trevas e viu que essa separação era boa. Onde habita a luz, não há trevas, não tem mistura. Onde Deus habita, não tem trevas. Então, se no nosso coração tem trevas, tem alguma coisa errada. Se nós somos a habitação do Espírito Santo, não tem espaço para isso. Não tem como coabitar, não tem como jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Não existe isso. Então, o alerta que João traz para a gente aqui, a gente fecha aqui, eu não estou querendo trazer dúvida para ninguém. Eu estou querendo trazer reflexão para a nossa vida. Porque, por vezes, a gente pode acabar caindo no engano que caíram também os fariseus. Estou indo domingo para a igreja, sou professor da IBD, estou lá todos os domingos dando aula para os meus alunos, e é por isso que eu sou um cara legal, um cara bom. Cara, não, você tem que parar e se examinar. Nós, quando Jesus ensina o Pai Nosso, né, ele ensina tanto para a gente pedir o pão de cada dia, mas para também a gente perdoar, ele nos perdoe como nós perdoamos nossos devedores. Então, assim, é algo diário. A nossa luta contra a carne, Paulo ensina isso de uma forma mais profunda, é diário. Enquanto nós estivermos aqui, a gente não pode cair no conto, como a igreja primitiva estava caindo, e foi o que gerou essa carta que João escreveu, no conto daqueles que falavam assim, olha, cara, corpo é tudo mal, é tudo ruim, o que é bom mesmo, o que é a luz, aquilo que é perfeito é o espírito. Qual era o problema disso? Eu já expliquei algumas vezes. Uma, que eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado,
Eles acreditavam que Jesus por todo o seu poder, ele parecia que tinha ressuscitado, mas não tinha. Era tipo um espírito com cara de ser humano. E o pior, eles falavam assim: olha, já que é assim, vive a vida de qualquer jeito, porque tudo aqui é ruim, tudo aqui é mal, tudo aqui é pecado, o seu corpo é pecado, então você pode viver como você quiser. Isso estava entrando lá na igreja, é por isso que João escreve de uma forma tão cuidadosa que o mundo não é aquilo que parece ser. O mundo parece que quer justiça, mas não traz justiça. O mundo parece que tem amor, mas não tem amor. E ele apresenta de verdade o que traz para a gente uma vida de paz, uma vida de verdade, e é uma paz como os discípulos estavam lá naquele barco, né? Tempestade, o barco batendo, um desespero e o mestre dormindo. Assim, a paz que nós temos em Jesus não é que nada vai dar errado. A paz que nós temos em Jesus é que mesmo dando errado, Jesus está no barco com a gente. Ele pode parecer às vezes que estava dormindo, como eles pensaram. Mestre, a gente vai morrer, você não vai nos ajudar? Ele fala: está acontecendo? Vento, calma aí, mar, está calmo. Ele é o Deus que, pô, acalma o mar só através da fala, acalma o vento através da fala. E os discípulos podiam achar que Jesus estava dormindo lá, não vendo. Jesus tinha domínio de tudo. Ele até, quando ele acorda, estamos, pô, cara, espera esse. Aí quando ele acalma tudo, eles, caramba, as escamas dos olhos caem, eles falam, caramba, o Deus Criador está comigo aqui, é assim que a gente tem que viver a nossa vida. Amando uns aos outros, avaliando as nossas condutas, sim, e não só avaliar, né? Não adianta a gente avaliar e não corrigir. Não adianta você perceber, caramba, tem um irmãozinho que eu não consigo perdoar ele. Não, dá teu jeito, você tem que perdoar. Não, talvez tenha acontecido alguma coisa na sua vida que o perdão não vai fazer com que o relacionamento volte como antes. Um dos exemplos que a gente pode dar, mais atuais, que tem acontecido muito, é violência de marido com esposa. Se em algum momento eles se separarem, ela perdoar ele, não significa que ela tem que morar de novo com esse cara, tem que voltar, porque se o cara tem essa conduta, não faz sentido você perdoar e continuar apanhando, né? Teve até recentemente, isso a gente fala na igreja aqui, ó, há muito tempo, viralizou recentemente a pastora Helena Raquel, né, explodiu, mas aqui na igreja a gente já fala isso há muito tempo. Ou seja, a gente tem a obrigação de perdoar, mas não significa dizer que o relacionamento vai continuar como antes. Eu dei um exemplo mais extremo aqui, mas pode ser qualquer outra coisa. Mas nós não temos escolha, irmãos. Jesus Cristo nos perdoou enquanto éramos ainda inimigos, quando nós éramos ainda pecadores de uma forma que a gente não entendia que era pecado. A gente vivia uma vida alheia a Deus, a gente era rebelde, a gente aprende isso, né? Por mais, sei lá, Eduardo, antes de me converter, eu era de uma religião que era tudo paz e amor, mas, cara, não é isso. Não é sobre só você parecer o externo, mas é o teu coração. Enquanto Jesus Cristo não salvar o nosso coração, não salvar o coração de alguém, esse coração está completamente perdido em rebeldia a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Verdade. Aqui, só para o pessoal de casa, a Elisa comentou aqui que é uma palavra que a gente já leu várias vezes, são versículos já muito conhecidos, só que cada vez que a gente lê, que a gente aprende, que a gente ouve alguém ensinando e falando, a gente aprende uma camada mais profunda, a gente percebe que não é tão simples e que nessa luta a gente não está sozinho, que o Espírito Santo de Deus está conosco. E esse foi um grande link para a próxima aula. Próxima aula a gente vai falar sobre falsos profetas. Como que a gente consegue perceber ou consegue, ou como a gente deve agir com falsos profetas, e o cerne de tudo será o Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda, que ele que vai nos ajudar a provar esses espíritos que
dizem, às vezes, que são espíritos de Deus, e às vezes não são, e vai nos ajudar a nos guiar, como ele tem feito várias vezes. Então, próxima aula a gente vai falar sobre falsos profetas, que vai ser o capítulo 4, 1 João. Se você puder adiantar a leitura, tanto ou da revista ou do capítulo 4, vai ser legal para a gente chegar aqui na aula e bater um papo mais com vocês, já sabendo o que vai acontecer. Hein? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, que o Senhor não nos deixou sozinhos aqui, que o Teu Santo Espírito está conosco, que o Teu Santo Espírito habita em nós e que Ele tem uma misericórdia tão grande que mesmo em meio às nossas falhas, mesmo quando a gente nem sabe orar, quando a gente não sabe pedir, Ele, como diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis, ora por nós. Olha o privilégio que nós temos, Senhor. Nós temos um Santo Espírito que ora por nós, intercede por nós, que nos guia, que nos consola. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Que a gente não tenha só ouvido aqui hoje palavras, que a gente não tenha aqui aprendido passos, mas que a gente, de verdade, aplique isso em nossa vida, que esse exame que a gente faça reflita em ações, reflita em amor prático na vida dos nossos irmãos, na vida de comunhão, que é o que o Senhor deseja de nós, que é ter uma fé verdadeira, que é ter uma comunhão verdadeira, e isso só é possível através do seu Santo Espírito, e também que a gente não atrapalhe tanto assim o trabalho do Santo Espírito e como a gente tem atrapalhado, Senhor. Que a gente diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou tirar foto. Tirar a foto para facilitar.